Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Olá, está começando o programa Vamos Juntas. Muito obrigada a você que nos acompanha pela Record News e TV Sim em todo o estado. Seja bem-vinda. O assunto de hoje é harmonização orofacial. Nós vamos falar daqueles procedimentos para deixar o rosto e o sorriso mais bonitos, buscando o equilíbrio e uma beleza com naturalidade. Isso é importante, né? Roda a vinheta. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que a nossa comentarista, a doutora Marla Ferreira, que já está aqui no estúdio com a gente. Doutora Marla, esse assunto é com você, né? Especialista em harmonização orofacial. Nós temos visto, principalmente por causa dessa questão aí das redes sociais, uma busca, né, incessante por uma beleza e às vezes as pessoas passam um pouquinho aí do ponto. Então, Sandra, no consultório odontológico, principalmente, os pacientes eles abordam como essa questão de estética. Primeiramente, eles já estão chegando falando apenas da face e querendo sempre comparar com alguns perfis de Instagram e de internet. Então, assim, eu como cirurgiã dentista, eu tenho que levar muito em conta não só a face, mas também o sorriso, a parte oral desse paciente. Então, eu tento sempre conversar sobre o lado psicológico desse paciente, o que por trás dessa indagação, desse questionamento, vem esses problemas, né? Porque o dentista, o profissional da área da saúde, ele não é apenas aquele profissional na área que ele se apresenta, mas também ele tem que entender e ter empatia pelo seu paciente. Então, eu tento sempre conversar. Em último caso, eu também indico para fazer um tratamento psicológico, porque nem sempre o procedimento que eu vou conseguir fazer naquele momento vai atingir a expectativa. Verdade. Então, é importante, primeiro ponto, você entender o porquê que aquele cliente está te procurando, se é só apenas algo superficial ou se tem algo por trás, algum problema psicológico. Essa é a minha missão realmente no consultório, não é apenas tratar o paciente, mas entender também esse lado pessoal e emocional dele. Muito bacana, porque está totalmente ligado. Às vezes a pessoa está procurando uma coisa que ele não vai atingir nunca e por mais que você faça, ele vai continuar frustrada. Exatamente. Né? Então é muito bacana essa sua visão, né, ampla, de certeza. ver a pessoa como um todo. Isso mesmo. E no consultório hoje, como eu trato da parte do sorriso e da face, eu sempre converso o seguinte: é importante, quando você vai procurar qualquer tipo de tratamento estético, primeiro ponto, entender o porquê que você está procurando. Se realmente é algo que está prejudicando sua saúde, prejudicando seu dia a dia, ou algo que realmente sai do seu padrão, que você queira se comparar a outra pessoa. Então, hoje, eu tenho alguns tratamentos no consultório que eu abordo toda a parte da saúde bucal e também os tecidos em volta, tá? Que seriam os lábios, né? Essa região toda da maxila. Então, a gente conversa muito, a gente tem esse bate-papo no início. Por que se chama, explica um pouco sobre o que é, na verdade, harmonização orofacial. Vamos lá. Então, a harmonização, quando a gente fala de harmonia, primeiro, a harmonização é o equilíbrio. Então, seria o equilíbrio de toda a face, que é região de pescoço até esse ponto da cabeça, que é a área que o cirurgião dentista pode tratar, né? Com os tecidos bucais, não só com os dentes, mas boca, né? Toda essa região que a gente fala, o bigode chinês, né? Todas essas estruturas. Então, quando a gente relaciona a harmonização orofacial, é do sorriso com todos os tecidos adjacentes a ele. Então, a pessoa que te procura, você tem como avaliar e trazer melhorias com naturalidade. Exatamente, pois eu sou especialista em ortodontia, então eu avalio primeiramente o padrão facial desse paciente. Por exemplo, Sandra, você aí de casa, tem pacientes que eles têm uma estrutura já harmônica, porém o lábio superior
um pouco mais atrás, ou o lábio inferior um pouco mais à frente, ou um queixinho um pouquinho retruído. Então, nós conseguimos tratar esse paciente na parte estética, e se ele tiver algum problema dentário em conjunto, eu consigo tratar com a parte ortodôntica, que eu já faço o alinhamento, eu nivelo esses dentes, por fim um clareamento, né, para dar realmente um sorriso mais iluminado. Então, nós não fazemos apenas a parte de harmonia de tecido, mas também os dentes, que é muito importante. A gente entender se esse paciente ele tem harmonia no sorriso com todo o restante. Isso é muito mais importante do que o resto. Bom, vamos falar um pouco agora dos principais tratamentos, né? Acho que as pessoas em casa estão querendo saber e eu também. Com certeza. Mas nós vamos deixar para o próximo bloco, então não saia daí, vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Estamos de volta hoje conversando aqui com a doutora Marla Ferreira sobre harmonização orofacial. E agora você vai trazer pra gente quais são os principais... É tratamento que a gente fala mesmo? Tratamento, Sandra. Para nos deixar mais bonitas. Com certeza. A gente fala tratamento porque o tratamento é algo que tem que ser contínuo. Não é simplesmente fiz e nunca... acabou. Quem dera que fosse assim, né? Quem dera. Então é tratamento. Hoje no consultório eu tenho 2 tratamentos exclusivos que se chama, o primeiro, toxina M-Botox, que é realmente um tratamento voltado para toxina botulínica. O que seria a toxina botulínica? A toxina botulínica é um produto no qual realmente previne as rugas de expressão. Então, a gente infiltrou isso no dia a dia clínico do consultório e eu realizo juntamente com 3 sessões de peeling. Então, o peeling hoje, juntamente com a toxina botulínica, nós percebemos através de estudos que tem um efeito mais tardio nessa toxina. Então, quer dizer, ela dura mais? Ela dura um pouco mais. Interessante. E depende também, irá depender também de como esse paciente ele tem o seu dia a dia, sua rotina. Se ele realiza suas hidratações diárias, né? Se ele cuida da pele, mas sim, o peeling ele ajuda a essa efetividade prolongada da toxina. E hoje, um tratamento que está sendo muito procurado no consultório é a toxina M-Botox voltada para sorriso gengival. Então, essa toxina, ela funciona de que forma? Se o paciente ele possui uma tração muscular com hiperatividade, então, quando ele sorri, os lábios levantam demais... E aparece a gengiva lá em cima. E aparece a gengiva, que a gente vai mostrar no vídeo, essa toxina ela consegue regular essa musculatura e esse paciente ele consegue sorrir de forma harmônica, devolvendo o equilíbrio e a harmonia para essa face. Se esse sorriso gengival for devido a essa hiperatividade muscular. Tá? É muito importante saber a causa desse sorriso gengival. E o segundo ponto, um segundo tratamento que está sendo super procurado é a técnica M-Lips. A técnica M-Lips é uma técnica de procedimento chamado, que a gente conhece hoje de preenchimento labial, né? No qual nós tratamos esse lábio, não é só apenas preencher esse lábio, nós tratamos hidratando esse lábio, conferindo volume a esse lábio de maneira individualizada. Então eu avalio as características, personalidade desse paciente, o gosto, que isso é muito importante. Então assim, hoje em dia, um lábio muito volumoso não está mais num padrão de beleza. Eu quero saber o seguinte, a gente vai ficar com a sua boca? Então é bem pouquinho que tem. Hidratação. A minha boca é muito mais hidratação. Então, é isso que eu converso com o paciente. Hoje, a hidratação, ela deixa o lábio muito mais natural do que o próprio volume. Então, essa técnica do M-Lips, ela confere hidratação, que já promove o volume natural do lábio, contorno e o pigmento. Quando necessário,
eu associo com uma técnica que eu tenho uma colega parceira que também faz essa parte de micropigmentação e nós já indicamos para esse paciente fazer. Então, se o lábio ele está muito esbranquiçado, nós indicamos fazer uma microlabial bem tranquila, bem suave, só para dar mesmo um contorno, um formato melhor e agrega a essa técnica. Então, hoje esses dois procedimentos estão sendo muito procurados no consultório, que é o Botox, M-Botox, e o M-Lips. Não tem risco de ficar, porque a gente vê por aí, né, uns preenchimentos que não ficam naturais. Você olha para a pessoa e você vê que ela fez algo, assim, que mudou o jeito do rosto. Você percebe que tem algo artificial. Percebe. E por que muitas vezes acontece isso? Devido, Sandra, a 3 fatores. Primeiro, produto utilizado. Então, é muito importante você escolher o produto correto, a densidade correta para o lábio, né? Saber qual produto utilizar. Segundo aspecto, a técnica utilizada. Então, por exemplo, tem muitos profissionais que podem usar apenas agulhas. Hoje, eu consigo usar cânulas e agulhas, que conferem um resultado mais natural para esse paciente. E terceiro ponto é o padrão facial desse paciente. Nós temos que estudar o padrão facial. Não é apenas preencher, é saber a quantidade de tecido de lábio que aquele paciente tem. Se ele se adequa àquela quantidade de preenchedor. Então, hoje, eu converso com as minhas pacientes, com os meus pacientes, que volume demais não é agradável à face. Tudo que é demais, tudo que não é natural, hoje em dia não está sendo considerado harmônico. Então eu converso muito bem e tento reeducar isso também, porque o Instagram, os filtros de Instagram, eles geram essa expectativa de mudar demais a face. E isso não é agradável para quem vê. Muitas vezes você cria a autoimagem e não é bem aquilo. Verdade. Uma outra questão que eu queria perguntar, que eu tenho ouvido muito falar, é sobre os fios de PDO. É isso, né? PDO, maravilhosos. Tem um efeito bacana mesmo? Os fios de PDO têm um efeito muito bom quando essa pele é tratável a recebê-los. Como assim? Então não é todo tipo de pele? Não é todo tipo de pele, pessoal. Então uma pele que tem flacidez, primeiro temos que tratar essa pele. Porque os fios de PDO, eles vão fazer um efeito lifting. Ai, tô precisando. Eles vão... a gente vai conversar depois. Eles vão fazer o efeito lifting. Então, quando faz o efeito lifting não cirúrgico, então não tem corte nenhum, o que tem de flacidez tem que ir para algum local. Se essa pele é muito flácida, essa flacidez vai aparecer naquela região que foi puxado. Então, é importante essa pele estar bem tratada, com bioestimuladores, que a gente também faz, para depois receber os fios. Quer dizer, nada é simplesinho, né, gente? Então, primeiro ponto, procurar um profissional que realmente você confie, que eu acho que isso é o básico, né? Saber que você vai estar em boas mãos, porque para não ter problema, ainda mais rosto, né? Tudo. É a nossa porta de entrada, É a nossa porta de entrada. Doutora Marla, muito obrigada pelas orientações. Quem quiser saber mais, quem quiser procurar a doutora Marla, deixa seu Instagram. @doutora Marla Ferreira. Isso aí, @doutora Marla Ferreira. Um beijo, a gente se vê. A gente se vê. Tchau, tchau, vamos juntas. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta.